Existe um objeto que você carrega quase todo dia com uma origem exata, registrada por escrito há mais de 2000 anos. Ele não nasceu num banco nem num governo moderno, foi forjado pela ambição de um rei que até hoje empresta seu nome à própria ideia de riqueza. A trajetória dele terminou em fogo, mas o que ele inventou nunca parou de circular pelo mundo. Nos próximos minutos, vamos mostrar onde, quando e por quem a primeira moeda cunhada da história foi registrada para sempre. Você vai conhecer Creso, rei da Lídia, e entender por que os gregos diziam rico como Creso muito antes de existir qualquer moeda moderna. Vamos mostrar as fontes reais dessa história, o historiador que escreveu tudo décadas depois, o poeta cujo relato sobreviveu por acaso num papiro perdido, e as escavações que confirmam cada detalhe no solo da antiga Sardes. No final, o ensinamento por trás da ascensão e da queda de um homem que tentou transformar metal em poder. A história começa na Lídia, um reino no oeste da atual Turquia, por volta do século 6 a.C. Sua capital, Sardes, ficava num cruzamento entre o mundo grego e os impérios do Oriente Próximo, cortada pelo rio Pactolo. As águas desse rio arrastavam grãos naturais de ouro e prata misturados, uma liga chamada Eletro, explorada na região havia gerações. Foi ali, num reino rico em metal mas sem um sistema confiável de troca, que a ideia de moeda cunhada começou a tomar forma. Creso assumiu o trono lídio e leva até hoje a fama de ter sido um dos homens mais ricos do mundo antigo. A expressão grega rico como Creso atravessou séculos e ainda é usada em vários idiomas. Sardes controlava rotas de comércio entre gregos, persas e povos da Ásia Menor, e o acesso ao ouro do Pactolo dava à cidade um poder econômico raro para a época. Mas riqueza em pó de metal solto tinha um problema prático. Como garantir, numa negociação, que aquele ouro valia mesmo o que diziam que valia? Antes de Creso, o comércio na região dependia de pesar pedaços de eletro, a liga natural de ouro e prata, ou barras de metal cru. O problema é que a proporção entre ouro e prata dentro do eletro variava de rio para rio, e não existia forma simples de saber, só olhando, quanto realmente valia cada pedaço. Isso abria espaço para fraude constante, vendedores desconfiavam de compradores, e cada transação exigia tempo e negociação sobre o valor do metal. Era exatamente esse problema que a dinastia Lídia tentava resolver havia gerações. O primeiro passo veio do pai de Creso, o rei Aliates. Arqueólogos encontraram, nas fundações do templo de Ártemis em Éfeso, um depósito com peças antigas de eletro estampadas com a imagem de um leão, hoje consideradas por muitos especialistas as moedas mais antigas já catalogadas no mundo. Elas garantiam peso padronizado, mas ainda eram feitas da liga natural instável, o que não resolvia de vez o problema da confiança. Foi esse experimento inacabado que Creso herdou ao subir ao trono lídio. Creso deu o passo decisivo, separou o eletro em ouro e prata puros, cunhados em moedas distintas com peso e pureza garantidos pelo Estado. Cada peça trazia gravado um leão e um touro enfrentados, uma marca que funcionava como assinatura oficial do rei. Pela primeira vez, uma moeda valia porque uma autoridade central garantia aquilo, não porque o comerciante precisava testar o metal na hora. Historiadores chamam esse modelo de Creseida, e o consideram o marco da moeda bimetálica no mundo antigo. A padronização criada por Creso resolveu, de uma vez, o problema da confiança nas trocas comerciais dentro do seu reino. Comerciantes gregos, persas e lídios podiam negociar sabendo exatamente quanto valia cada moeda, sem precisar pesar ou testar metal a cada transação. Isso acelerou o comércio de Sardes e ajudou a espalhar, pela região, a ideia de que um governo poderia emitir dinheiro confiável. Historiadores consideram esse momento um divisor de águas na história da economia mundial. Quase tudo o que sabemos sobre Creso vem de um historiador grego chamado Heródoto, nascido por volta de 484 a.C. na cidade de Halicarnasso. Décadas após a queda do reino lídio, ele viajou por boa parte do mundo mediterrâneo recolhendo relatos orais, e reuniu tudo num livro monumental chamado de Histórias. É logo no primeiro dos 9 volumes que Heródoto narra, em detalhe, a ascensão e a queda de Creso. Por isso, ele é considerado por muitos o pai da história como disciplina escrita. Heródoto conta que o sábio ateniense Solon visitou Sardes e recusou-se a chamar Creso de homem mais feliz do mundo, mesmo diante de toda aquela fortuna exposta. Solon respondeu que ninguém deveria ser chamado de feliz antes de morrer,
Porque a sorte de uma vida só pode ser julgada no seu desfecho final. Creso não gostou da resposta na hora, mas anos depois, no momento mais desesperado da sua vida, essas palavras voltariam à sua mente. Esse episódio é um dos trechos mais citados de toda a obra de Heródoto. Existe ainda outra fonte antiga e surpreendente, o poeta grego Bakílides, contratado para celebrar uma vitória esportiva do tirano Hierão de Siracusa, também registrou a história de Creso numa ode. Esse texto se perdeu por séculos e só veio à tona por volta de 1896, quando um papiro com poemas de Bakílides foi encontrado no Egito e hoje está guardado no British Museum. Na versão dele, Creso é salvo das chamas por intervenção do deus Apolo, mostrando como a mesma história ganhava versões diferentes na antiguidade. A arqueologia moderna confirma boa parte do que Heródoto escreveu. Desde 1958, escavações americanas em Sardes, no oeste da Turquia, encontraram oficinas de refino de ouro às margens do Pactolo, com vestígios do processo usado para separar o metal antes da cunhagem. Nas colinas próximas, batizadas de Bintep, arqueólogos também identificaram enormes túmulos em formato de Monte dos Reis Lídios, incluindo o do pai de Creso, Aliates. Esses achados físicos transformaram um relato antigo em história confirmada pelo solo. Antes de decidir seu próximo grande passo, Creso fez algo comum entre os governantes gregos da época: consultou o oráculo de Delfos, o santuário mais respeitado do mundo helênico, dedicado ao deus Apolo. Segundo Heródoto, Creso testou vários oráculos do Mediterrâneo antes de escolher confiar justamente no de Delfos, enviando presentes valiosos ao templo. Ele queria saber se deveria atacar o Império Persa, então em ascensão sob o comando de um novo rei chamado Ciro. A resposta que recebeu ficaria famosa e traiçoeira. A resposta da sacerdotisa de Delfos, Apítia, foi direta em aparência: se Creso atravessasse o rio Halis e atacasse a Pérsia, destruiria um grande império. Creso interpretou a frase exatamente como queria ouvir, e avançou com suas tropas contra Ciro, o Grande. O problema é que os oráculos gregos eram conhecidos por falar em frases de duplo sentido, deixando a interpretação e a responsabilidade nas mãos de quem perguntava. Ninguém, naquele momento, imaginava qual império a profecia realmente estava anunciando. Confiante na profecia, Creso atacou o território persa e foi derrotado por Ciro, o Grande, por volta de 546 a.C. Sardes caiu, e o grande império destruído pela guerra era, afinal, o próprio império de Creso. Heródoto conta que ele foi condenado à fogueira e que, no último instante, gritou o nome de Solon, repetindo a frase sobre a felicidade que só pode ser julgada no fim da vida. Tanto Heródoto quanto Bakílides registram que Creso escapou das chamas, cena que o pintor grego Mison retratou numa ânfora, hoje exposta no Louvre. O verdadeiro legado de Creso não foi o ouro acumulado, e sim a ideia que ele ajudou a consolidar, a de que uma autoridade poderia garantir, com sua marca, o valor de um pedaço de metal. Depois da conquista persa, esse modelo se espalhou pelo império de Ciro e pelas cidades gregas, até virar a base de todo o sistema monetário que usamos até hoje. A lição atravessa mais de 2000 anos. Poder que não reconhece seus próprios limites pode desmoronar tão rápido quanto foi construído. Se essa reportagem revelou uma origem que você não conhecia, comente e se inscreva no canal para a próxima investigação da história real por trás do nosso mundo.